Bom dia. Bom dia, queridos, queridas. Estávamos ouvindo aqui o coral da capela do Mackenzie. Eles fizeram uma primeira gravação remota do Cordeiro de Deus e o resultado foi esse aí, fantástico, né? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai Celeste, nós te agradecemos essa manhã, te agradecemos o teu cuidado, te agradecemos o dom da vida, te agradecemos a noite em que o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e podemos sim nos achegar à tua presença santa. Podemos nos acolher debaixo das tuas asas. Podemos esperar pelo Senhor. Que o Senhor, de fato, ó Pai, nos abrace, nos acolha na tua presença. Que ali estejamos seguros. Alivia a nossa alma do pesar, do terror noturno, daquilo que o nosso corpo não conseguiu obter, ó Pai, com o sono. Que o Senhor reponha as nossas forças para um dia de atividade, para um dia de trabalho, para um dia na tua presença e na presença dos nossos queridos. Nós oramos, pedimos a iluminação da tua santa palavra, para que o nosso coração de fato se aproxime de ti nessa manhã. Em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Nós estamos ainda com um probleminha lá no YouTube, mas temos aqui a Rose Vieira com a gente. O Zé Dilson está aqui, nosso missionário querido, que nos encontramos lá no Senegal. Deus abençoe, Zé Dilson. Marcelo, nosso irmão aqui da igreja. Aqui no Face, tá, apareceu aqui. Meu colega Elias Lobo, Deus abençoe, meu irmão. Lenice, Graça e Paz, Laide, Merinha,
Geisimere, Rose, Deus abençoe. Bom dia, Marlene. Bom dia, Patrícia, aí no norte da Itália. Como eu disse, eu não consegui acessar aqui o YouTube da igreja, então nós estamos no Instagram e mais tarde a gente transmite lá pelo YouTube a oração de hoje, tá bom? Vamos ler o Salmo, então? Salmo de número 3, Salmo de 3 de junho, que é o Salmo 69, a segunda parte. Primeira parte ontem, às terças-feiras, né, agora no período de aulas, eu tenho aula pela manhã, né, desde as 7h30 até as 11h, e aí a oração é feita pelo Maurício lá da casa dele, transmitido direto no YouTube. E ontem, lá pelas 11 da manhã, eu repostei na sala de vídeo uma oração antiga aqui do Face, né? A Lucy até perguntou, né, Lucy? Graças e paz, minha irmã, Deus abençoe, viu? Arlene, bom dia. Arlene Carvalho, graças e paz, minha irmã. A Marcela também está com a gente, lá de Perus. O Henrique, Deus o abençoe, Henrique. Tenha um bom dia. De fato, o hino é lindo, né? Cordeiro de Deus. O coral é espetacular. Esse coral da capela é um alento para a gente nos cultos mensais e nas apresentações que eles fazem de louvor ao Senhor. Então, o salmo de ontem é um salmo de lamento, o Salmo 69, e agora versículos de 13 a 18 nós vamos ler. Salmo 69, de 13 a 18. Bom dia, Marlon. Eu, porém, faço minha oração a ti em tempo aceitável, ó Senhor. Ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor, pela fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar, que eu seja salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não permitas que a corrente das águas me faça submergir, nem que o abismo me devore, nem que a cova me engula. Ouve-me, Senhor, pois o teu amor é grande. Volta-te para mim pela tua imensa compaixão. Não escondas do teu servo o teu rosto. Ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Bom, no Salmo de Lamento, é comum o salmista apresentar a sua queixa, apresentar a sua consequência dentro dele, a sua angústia, e mostrar o motivo da sua queixa, da sua dor, né? Quase sempre uma perseguição, uma guerra, um inimigo, às vezes pensamentos, né? E a solução que o salmista encontra é orar, é pedir a Deus, né? E aqui a meditação do Timothy Keller é o tempo de Deus, ou seja, Davi orando em tempo oportuno ou em tempo aceitável. Ele pede: ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor. A gente não sabe o tempo do sofrimento, o tempo que ele precisa percorrer para que cumpra o seu propósito, né? A gente ora não apenas para que a dor passe, a gente ora para que a dor
cumpra o seu propósito, para que o sofrimento cumpra o seu propósito. Mas a gente não sabe. Mas nós podemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que faça passar. Vamos ver a meditação aqui do Tim Keller. Davi continua a orar, suplicando a Deus que o ouça, não por sua bondade, mas por causa da bondade e da misericórdia de Deus, não por causa da bondade de Davi. Pede que Deus o liberte depressa. No 16, ele diz: ouve-me, Senhor, porque o teu amor é grande, a tua compaixão é imensa. E no 17 ele diz: não escondas do teu servo o teu rosto, ouve-me depressa, pois estou angustiado. Ele utiliza uma linguagem extremamente emotiva. Ele diz: não permitas que a cova me engula, salva-me. Contudo, reconhece que Deus responderá em tempo aceitável. Sempre que oramos, é pertinente que sejamos veementes e demonstremos desespero, mas também que estejamos dispostos a esperar o tempo do Senhor. Nada nos torna tão dependentes do amor de Deus e sabedoria soberanos de Deus como ter de preservar em oração e aguardar o tempo aceitável dele. A incredulidade fala em demora. A fé fala que, na verdade, tal coisa não pode existir. Se a incredulidade fala em demora, a fé fala em persistência. Então devemos sim apresentar ao Senhor. E é interessante que nos salmos de lamento, quase sempre o salmista é veemente e é drástico, é desesperado. Ele fala no Salmo 13, às noites faço meu leito inundar de lágrimas, como se eu estivesse nadando nas minhas lágrimas. Usa a hipérbole, né? Usa a linguagem exagerada. Aqui ele está dizendo para que a cova não me engula, né? Não permitas que a cova me engula. Então, é uma linguagem assim. A gente também pode aprender a orar desse jeito. Orar com força, até mostrando um certo desespero, mas sabendo esperar no Senhor. Sabendo que o Senhor está ouvindo, sabendo que Ele está conosco. Nós vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual é a sua angústia, mas ela sempre vai e volta, né? Ela vai e volta. Por uma enfermidade física, por uma enfermidade de alguém que a gente ama, por um luto, por uma situação de indefinição, por uma situação social, por uma dor que a gente não consegue explicar, por um aperto no peito, por uma angústia, por uma oração que não é respondida há muito tempo. São vários os motivos, né? Por se sentir oprimido diante do mundo, diante da situação, a gente se vê em diversos aspectos, a gente se vê no sofrimento e a gente não sabe quando ele passa, a gente não sabe, mas o Senhor sabe e Ele ouve. Então a gente pode orar e pedir ao Senhor, né? A Jaque está pedindo aqui oração por Areli, sua prima, Jaqueline, lá de Cachoeiro, a Regina Abraão, Deus abençoe, Bruno Coutinho, Luiz Aires, Deus abençoe, Luiz, aqui no Face. Vamos orar então essa oração de Davi, essa oração de lamento. Oremos, queridos. Senhor Deus, o Senhor deixou Abraão, deixou José, deixou Davi esperando décadas antes de responder às orações deles.
A tua demora foi sempre perfeita em sua sabedoria. O Senhor nunca demorou de fato. Ajuda-nos enquanto nós devemos admitir um luto, uma dor, um sofrimento, para confiar e descansar no teu juízo e no teu tempo. Dá-nos essa disciplina, ó Pai, do coração e da alma, de sabermos que o Senhor é Deus, de que o Senhor controla, de que o Senhor cuida, de que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do Senhor, nenhum pardal cai de uma árvore, que nós não seremos abalados. Ajuda-nos, porém, ó Pai, a estarmos confiantes, certos de que, assim como o Senhor já agiu em outras ocasiões, até com outros grandes servos do Senhor, no tempo do Senhor e não deles, também que o Senhor haja em nossas vidas. Que o Senhor nos dê a perseverança, que o Senhor nos dê, como o Senhor Jesus nos ensinou, que na perseverança está a nossa salvação. Então, que o Senhor nos dê isso, que o Senhor nos dê essa robustez espiritual, essa confiança inabalável de que, embora ainda estejamos no meio da dor, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada mais nos falta, porque o Senhor nos leva às águas de descanso, refrigera nossa alma e guia-nos por caminhos justos e certos, mesmo no meio do sofrimento. Que assim, ó Deus, o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor torne o tempo da nossa oração aceitável, que o Senhor nos atenda não por causa da nossa bondade ou do nosso amor, ou mesmo da nossa insistência, mas por causa do teu amor, pela tua salvação, pela tua compaixão, porque o Senhor de fato se importa. Alivia, ó Deus, o nosso sofrimento com a confiança, para que mesmo antes do sofrimento passar, o Senhor nos dê paz, o Senhor nos dê alegria em Ti, o Senhor nos dê a segurança de filhos que estão do lado da sua mãe ou do seu pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ô Jaque, aguenta aí que já a gente vai orar pelos pedidos aqui, tá? Na oração final. Agora nós vamos ver qual é a resposta do Senhor a esse pedido, né? A esse lamento. Bom dia, Edson. Graça e paz. Que bom que você compartilhou a bênção. Nós vamos ouvir ela aqui, tá bom? No final agora nós vamos colocar uma bênção antiga. Eu amo essa bênção aí. Nós compartilhamos ontem no final da aula. Ivete, graça e paz. Ivete, se você puder avisar aos irmãos da igreja para virem aqui pro Face, porque eu tive um problema, não consegui, um problema de memória. Eu esqueci a senha do Gmail da igreja. Então, não consegui acessar o YouTube, tá? Se você puder avisar os irmãos que nós estamos aqui no Facebook, eu agradeço. Também o Marcelo, se puder avisar. Vamos então ver qual é a resposta à nossa queixa, né? Como Abacuque, né? Colocar-me-ei na torre de vigia e esperarei para ver qual resposta o Senhor me dará à minha queixa. O texto da meditação do pastor Spurgeon é 1 Crônicas 4, 23. E o recorte do texto que ele faz é: estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedara. Moravam ali com o rei para o servirem. Bom dia, Rosa. Graça e paz. Oleiros eram trabalhadores da mais alta categoria. O rei precisava deles e, portanto, estavam
em serviço real, embora o material com que trabalhassem não passasse de barro. Nós também podemos estar envolvidos na parte mais humilde do serviço do Senhor, mas é um grande privilégio fazer alguma coisa para o Rei. E assim permaneceremos em nosso chamado, esperando que, abre aspas, embora tenhamos deitado entre os redis, ainda assim seremos como as asas de uma pomba coberta com prata e com as penas douradas. Fecha aspas. Toda a tradução do texto nos fala daqueles que habitavam nas hortas e nos cerrados, tendo que fazer um trabalho duro, rústico, de cercar e de arar. Eles podem ter desejado morar na cidade, em meio à sua vida, sociedade e refinamento, mas eles mantiveram seus lugares designados, pois estavam também fazendo o trabalho do rei. O lugar de nossa habitação é fixo e não devemos mudar por capricho ou teimosia, mas devemos buscar servir ao Senhor nele, sendo uma bênção para aqueles entre os quais residimos. Aqueles oleiros e jardineiros tinham companhia real, pois habitavam com o rei. E embora entre as hortas e cerrados, habitavam com o rei ali. Nenhum lugar lícito ou ofício gracioso, entretanto, pode nos privar da comunhão com o nosso divino Senhor. Ao visitar casebres, alojamentos lotados, asilos ou prisões, podemos ir com o Rei. Em todos os trabalhos de fé, podemos contar com a companhia de Jesus. É quando estamos em seu trabalho que podemos contar com seu sorriso. Sim, trabalhadores desconhecidos que estão sendo usados por seu Senhor em meio à sujeira e miséria do mais baixo escalão, tenham bom ânimo, pois joias são encontradas sobre os estercos de agora. Potes de barros estão cheios com tesouros celestiais, e ervas daninhas são transformadas em flores preciosas. Habite você com o rei em seu trabalho, e quando ele escrever suas crônicas, seu nome será lembrado. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Gabi. Veja, a cidade de Netaim e de Gedara, o lugarejo era humilde. O trabalho de um oleiro pode parecer indigno e por trabalhar com o barro, mas era um trabalho que o rei precisava. E eles estavam na presença do rei. E aí nós somos motivados a continuar servindo ao Senhor, seja qual for o trabalho que Ele nos dá para fazer, né? Eu lembro aqui, falei com o Edson ali, né? A gente tem professores de todos os espaços, né? De todos os níveis, tem outros professores aqui conosco. A gente fica a pensar, né, na tarefa da docência, por exemplo, né, e do cansaço que às vezes temos de estar diante, às vezes, de uma classe de alunos que não nos respeita, ou com falta de recursos, etc. Um trabalho de missão, né, de vocação. E a gente vê aqui esse conforto tão grande, né? Sabendo que é um trabalho necessário, mas é um trabalho que deve ser dedicado ao Senhor,
né? E todo o trabalho, independentemente do lugar, né? E ele cita aqui esses ministérios junto a moradores de rua, junto a prisioneiros, junto a asilos, junto a crianças carentes, ou visitas a comunidades carentes, né? A gente vai para lá, a gente vai com Jesus. Jesus vai com a gente. Ele nos dá a sua companhia. E o mais importante desse trabalho ou dessa constância naquilo que fazemos, embora sejamos anônimos, é que estamos sempre em contato com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Senhor Jesus. Ele está conosco. E é do nosso trabalho que ele sorri. O nosso trabalho para Deus não tem nenhum outro motivo senão colocar um sorriso na face do Criador. Nós servimos ao Senhor para que Ele sorria para nós, para que Ele fique satisfeito conosco. Louvado seja o Senhor por isso, queridos. Continuemos firmes, né? Firmes no serviço que Ele nos deu e que o Senhor esteja conosco. Ainda que estejamos manejando com o barro bruto, ainda que estejamos em meios a ervas daninhas, porque eles reservarão para nós flores preciosas e tesouros celestiais. Vamos orar mais uma vez, antes de ouvirmos aqui a bênção antiga. Neide, bom dia. Neide Pereira com a gente. Gabriel, graça e paz, Gabriel. E o Quias também chegou aqui com a gente no Face. Nós vamos orar pela Areli. Se há algum outro motivo aqui, os irmãos coloquem rapidinho. Aqui. Tá. Eu mando sim. Merinho, eu mando o livro para você. E a Rutinha também chegou aqui. Acho que tem apenas esse motivo de oração, né? E vamos orar por isso, né? Pela motivação do nosso trabalho, seja o nosso trabalho de onde tiramos o nosso sustento, mas antes de ter esse objetivo, que a gente apresente ele ao Senhor, né? A gente sirva não aos homens, mas a Deus. E aí o nosso trabalho, nós vamos viver e ver dias impressionantes se nós fizermos para o Senhor. E também o nosso ministério cristão, sobretudo nesses dias de isolamento. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que é o Rei, que é o Criador, que é aquele inominável, que é aquele que está assentado no trono, mas é também esse que nos chamou para trabalhar pertinho do Senhor, que nos deu, além da salvação, o privilégio do serviço, de servir na tua igreja, de servir na comunidade, de servir aos carentes, de dar um copo de água aos pequeninos, de visitar os presos, de olhar pela causa das viúvas. Obrigado, Deus, por esse privilégio. E sim, somos às vezes desanimados, somos às vezes tentados, ó Deus, a ir para o lugar de destaque, a ir para o lugar confortável, a estar longe do sofrimento, mas não queremos, ó Deus, estar perto ou longe do sofrimento, queremos estar na Tua presença, ó Pai. Ah, Deus, dá-nos a Tua presença, dá-nos a certeza do Teu sorriso, dá-nos, ó Pai, a aprovação sobre os nossos atos,
Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor tenha alegria em nós, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, e não a nossa alegria. Nós precisamos da força para viver, e a nossa força está em o Senhor ter nos recrutado e estar conosco, estar nos aprovando e dizendo: somos necessários a estar na tua presença, porque o Senhor precisa do nosso trabalho. Louvado, engrandecido seja o Senhor, que assim como acolhemos, ó Pai, mandados pelo Senhor, que cada um de nós, assim como somos acolhidos, que nós acolhamos também ao outro. Eu oro a Ti e te peço que o Senhor nos ajude a cada um aqui a sermos instrumentos Teus, a levar a paz e o Teu cuidado a todos. Queremos apresentar a vida da Areli em Tuas santas mãos. Abençoe, ó Deus, a prima da Jaque. Guarda essa menina, ó Pai, ou Senhora, e traz, ó Pai, a resposta das suas orações e das orações de seus familiares. Atende com poder e graça. Eu oro, ó Deus, mais uma vez pela saúde dos que estão aqui conosco, pela saúde, ó Deus, da Mary, da Geisimere, da Merinha, pela saúde da Raquel, que o Senhor guarde, abençoe, ó Pai, abençoe a cada um aqui que busca a Tua face, ouve as orações, traz resposta, ó Deus, a essas orações, primeiro para que o Teu nome seja glorificado, mas que com essas respostas o Teu nome seja glorificado por muito mais pessoas, assim como o Edson Elídio fez ontem, ó Deus, de repartir a bênção do Senhor, que fez bem ao seu coração, repartir com os seus amigos, que também, ó Deus, a graça do Senhor que o Senhor tem liberado para nós, que nós possamos repartir também a outros. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ouvir então aqui a bênção antiga, chama Uma Bênção Antiga. E eu recebi do Beni, viu, Elias? O Beni que me mandou. Acho que ele postou lá na igreja dele. Vamos ouvir. E esse é o desejo do meu coração para você, e que você também reparta isso com outros, né? Compartilhe a oração com uma pessoa, com alguém que você ama, tá bom? Raquel, bom dia, prazer te ver aqui, viu? Raquel Gouveia. Um abraço no César, nas meninas. Um abraço, Dolores. Deus te abençoe. Te dê paz e a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver e a chuva. Vou mostrar aqui o coral.
Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós nos encontramos aqui às 8 horas, tá bom? Quem chegou no final, aqui o Rafael, assistam aí a sala de vídeo e orem conosco, tá bom? E repartam também, compartilhem essa oração com alguém que você ama. Um abraço.